Alfabetização emocional. O que é alfabetização emocional e por que esse papo de inteligência emocional não faz sentido na prática? Fala aí, humanidade, Herbert na área, e estou aqui para falar sobre um assunto polêmico. Esse papo de, olha, você precisa desenvolver inteligência emocional, que eu vejo tanto no Instagram, no YouTube, no Google. Por que isso não faz sentido? Bastante simples. Para se tornar inteligente em qualquer coisa na vida, você precisa primeiro desenvolver as bases para que isso seja possível. Quero dizer, o que é preciso para eu me tornar uma pessoa inteligente em matemática? Caramba, eu preciso aprender os números, eu preciso aprender a respeito da combinação entre eles, eu preciso aprender as operações básicas, e aí eu vou me tornando uma pessoa inteligente em matemática. O que eu sinto quando eu vejo pessoas falando sobre como desenvolver inteligência emocional é que você está tentando ensinar astrofísica para uma pessoa que não sabe ainda como utilizar as 4 operações básicas. Você está tentando ensinar para a pessoa uma coisa que não está nem perto da realidade dela. Esse é um ponto que me incomoda, e esse vídeo ele vem dessa revolta. E a revolta ela é em relação a como é desconexo, como é uma tentativa bem intencionada, mas na prática incoerente, porque na minha experiência e na experiência de terapia em geral, a gente encontra pessoas com dificuldade numa coisa básica. É isso que aparece nas terapias. Então, tem uma pessoa com uma dificuldade fundamental na maneira como ela se comunica, na forma como ela trata ela própria, ou uma pessoa com dificuldade fundamental nos relacionamentos familiares. É sempre uma dificuldade fundamental, é sempre uma coisa básica que aquela pessoa não está conseguindo fazer, e por conta dessa dificuldade de fazer esse básico, essa pessoa então está sofrendo. E é a mesma coisa com as emoções, até porque nos 3 casos que eu trouxe aqui, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de como ela conversa com ela própria, a forma como ela lida com ela própria, e dificuldades com relacionamento familiar, tudo isso envolve emoções. Quando a gente para ver o que há de básico que essa pessoa não está conseguindo dar conta, existem experiências emocionais que ela não consegue dar conta, justamente nesse básico. Então, imagina o que é para mim como psicólogo, trabalho com as pessoas da terapia, também nas mentorias, também na comunidade Hoje Não Procrastine, inclusive o link tá aí na descrição se você quiser conhecer a única comunidade de estudos focada na educação emocional e no exercício da humildade para você conseguir manter a constância, criar e mantê-la. Dá uma olhada no link na descrição. Mas lidando com essas pessoas, eu tô sempre vendo que é uma dificuldade bastante básica. Então, quando eu falo sobre alfabetização emocional, isso me parece bastante coerente. Inclusive, olha que interessante. Olha só que coisa interessante. Você vai entender agora de onde vem minha revolta. Eu estou num grupo de estudos avançados de inteligência emocional. E no grupo de estudos avançados, no encontro 1, que a gente veio discutindo é que talvez o termo inteligência emocional não seja um bom termo para a gente conseguir entender qual é a dificuldade das pessoas e o que a gente precisa ajudar elas a alcançar. E aí o professor, que é um professor doutor, inclusive, ele comentou a respeito de como ele prefere o termo aprendizagem emocional, ao invés de ser inteligência emocional. Quando eu ouvi ele falar sobre isso, relaxei o ombro assim na cadeira e caramba, ele me entende. Porque na prática não é coerente esperar que uma pessoa que não tem o básico seja inteligente. Tudo bem que é um termo, e talvez as pessoas não conheçam outro termo para utilizar, talvez os próprios psicólogos não conheçam um termo melhor para utilizar, mas estou eu aqui oferecendo. Aprendizagem emocional, alfabetização emocional, que é o termo que eu gosto, porque é uma coisa mais básica. As pessoas às vezes precisam entender só o que a ansiedade significa, como lidar com a ansiedade quando ela surge, como eu lido com a raiva, o que eu faço com a raiva. Tem uma cliente, inclusive, da terapia que a gente está trabalhando justamente raiva. Mas como é que eu faço quando eu tô com raiva? Eu não sei expressar raiva. Para mim ou eu explodo ou eu seguro. E existem formas de você comunicar a raiva, de você estabelecer limites, de você até mesmo aplicar estratégias para esquivar da raiva, igual no caso da crise de ansiedade. Só que no caso da raiva você explode, né? Uma crise de raiva. Enfim, mas o objetivo é justamente a educação para que a pessoa não chegue nesse ponto. É daí que vem a ideia de regulação das emoções, regular as emoções. Regular não é não sentir as emoções, é manter as emoções num nível ok para que você possa funcionar nos mais diversos ambientes, para que você não precise de estratégias radicais, por exemplo, estratégias para diminuir drasticamente o nível de raiva ou de ansiedade que você está sentindo, porque ela escalou de uma forma bastante preocupante naquele momento. Então esse é o ponto. Não é sobre inteligência emocional, é sobre educação emocional, é sobre alfabetização emocional. Educação é um termo de meio, eu acredito, né? A gente tem a inteligência, a educação e a alfabetização. Nesse caso, eu acredito que mesmo a educação já é melhor do que a inteligência. Você precisa ser educado para ser inteligente. Ao passo que você precisa ser alfabetizado para se educar naquilo. Você entende a minha revolta, então, quando eu falo? Você entende porque eu fico chateado, para dizer o mínimo? É porque a inteligência está tão distante da alfabetização, as pessoas não sabem isso aqui, e ao mesmo tempo, o que a gente vê nas redes sociais, no YouTube, é pessoas ensinando e falando que você precisa desenvolver aquilo lá. Olha como está distante. Nem passou pela educação. E não é como se não fosse possível chegar na inteligência. É possível chegar. Só que
é uma jornada. Então, enfim, basicamente compartilhei com você aqui a minha revolta. Espero que isso tenha sido um direcionamento proveitoso da minha revolta. Tô eu aqui regulando a minha raiva, fazendo alguma coisa de útil com ela, tá vendo? Utilizando da minha raiva para me motivar a fazer uma coisa que talvez eu não fizesse se eu não tivesse revoltado. E esse sou eu revoltado, tá? Revoltadíssimo aqui. Eu tô me debatendo por dentro. Mentira, não é pra tanto também. Mas, na prática, é isso. E por aqui eu ajudo você justamente com a tal da alfabetização emocional, com aquilo que esse professor no grupo avançado nomeou de aprendizagem emocional, que eu chamo de alfabetização emocional. Então, enfim, né? São conceitos que a gente pode utilizar, são termos úteis. E podem haver outros. Não é como se a alfabetização emocional fosse o único termo útil. Eu só, de fato, quero chamar a sua atenção para como não faz sentido a gente se cobrar e cobrar outrem a ter isso aqui se a gente não tem o básico. Essa é a mensagem. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte esse vídeo. Deixa um comentário se você não gostou, discorda. Quero muito ouvir o seu ponto de vista, trocar uma ideia contigo, aprender e se inscreve no canal para mais. Não esquece de dar uma olhada na comunidade Hoje Não Procrastino aqui na descrição, porque, de novo, única comunidade de estudo que você vai encontrar que fala sobre questões emocionais, alfabetização emocional para manter a constância nos estudos, porque tem sempre emoções por detrás da nossa experiência de procrastinação, certo? Um abraço e até mais.